Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente para vocês. Eu ando um pouquinho sumidinha daqui, não briguem comigo, mas você que é novo aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui para vocês. E me sigam também lá no meu Instagram, minha diretora vai deixar o dia aqui para vocês e bora pro vídeo. Deus pode nem sempre nos responder os nossos porquês, mas Ele sempre vai nos dar conforto e nos ensinar a passar por essa situação na qual a gente vive. E quantas vezes nós questionamos a Deus diante da nossa condição de vida, da situação na qual nós nos sentimos injustiçados, não aceitamos a nossa condição, a situação na qual a gente vive. E, de fato, nós não estamos confiando em Deus. Nós estamos acreditando numa verdade nossa, não dele. E quem você acha que está certo? Você ou Deus? E pode ter certeza que todas as vezes que nós colocarmos a nossa felicidade nas coisas do mundo ou nas nossas próprias vontades, nós vamos correr o risco de nos frustrarmos, de ficarmos tristes, e principalmente de esquecer de tudo que Deus já fez na nossa vida. Essa palavra ela foi me dada essa semana agora, na qual eu estava passando por um momento bem conturbado, porque viver à espera em Deus não é nem um pouco fácil, gente. Nós achamos que esperar em Deus, que o tempo dele é o mesmo que o nosso, e na realidade ele é completamente diferente. E é o que eu falei pra vocês agora, a gente acaba acreditando numa verdade nossa e a gente deixa de acreditar na verdade que Deus tem pra nossa vida. E isso acaba deixando a gente triste. A tristeza no sentido do desânimo, da gente não sentir mais vontade de fazer as coisas, de continuar caminhando, e a gente começa a murmurar, porque de fato a gente esquece das coisas que Deus já fez na nossa vida, de tudo que Ele nos provê no dia a dia, e a gente começa a ficar focado, né, naquilo que tá incomodando a gente, né, naquele momento, né, a nossa condição de vida, a situação na qual a gente se encontra, e a gente acaba desanimando de fazer as coisas que até mesmo a gente ama fazer. E o inimigo, ele quer isso mesmo, ele quer tirar a gente do foco, do caminhar no propósito que Deus tem pra nossa vida. Ele quer fazer a gente parar. E a tristeza nada mais é do que isso, é querer parar a gente, desanimando a gente. E sabe, a tristeza ela vem com a insatisfação com tudo. A gente começa a ficar insatisfeito com a nossa vida, com o nosso corpo. Se de fato nós estamos tristes, tudo ao redor fica mais pesado. Tudo tem um motivo para nos irritar, para tirar da nossa paz, não é mesmo? E essa palavra tá lá em Siracida, tá? No capítulo 30, do versículo 22 ao 25, que fala sobre a alegria. Não entregues a tua alma à tristeza e não afliges a ti mesmo com as tuas preocupações. Essa tristeza, né, gente, que vem com desânimo, com essa perda de vontade que a gente tem de viver as coisas que a gente ama e vai nos parando. A alegria do coração é a vida da pessoa, tesouro inexaurível de santidade. A alegria, gente, ela quando é instantânea, ela é passageira, mas a alegria da alma, do coração voltado para Deus, a alegria que é vinda de Deus, ela tem um poder de nos santificar. Mas essa alegria nem sempre é tão fácil da gente conquistar, né? Porque a gente precisa focar nas coisas do alto e não nas coisas que acontecem por aqui, ou nas coisas do mundo, ou nas nossas próprias vontades, que muitas das vezes elas acabam nos parando, porque a gente começa a acreditar nisso, a confiar nisso, e a gente esquece que a vontade de Deus na nossa vida que sempre vai prevalecer, e não a nossa. Então, a alegria do mundo,
que a gente às vezes procura no mundo, que a gente acha que de certa forma vai preencher a nossa tristeza, a gente vai procurar, eu tô triste, tô desanimada, e aí a gente acaba começando a postergar em algumas coisas, a gente deixa de fazer outras coisas que de fato a gente gosta pra viver as coisas do mundo. A gente acha que aquilo ali, de certa forma, aquela alegria ali, ela vai ser instantânea, ela vai passar e você vai retornar a ficar triste, a desanimar de novo. Então é instantânea, e essa alegria instantânea, ela passa. A alegria da pessoa prolonga-lhe a vida. Tem compreensão contigo mesmo e consola o teu coração. Consolar o teu coração em Deus. Sabe? É a gente ter um pouquinho mais de compreensão conosco mesmo diante daquilo que a gente está sentindo e vivendo naquele momento. E entregar tudo para Deus. Porque muitas das vezes a gente acaba ficando impaciente por estar se sentindo assim. A gente começa a se sentir culpado porque a gente está sendo ingrato de certa forma com Deus. Eu me sinto muito assim quando eu começo a ficar... Eu digo que eu fico chata. A gente começa a ficar chateado, a gente não tem paciência, a paciência vai indo um pouquinho embora e a gente não consegue entender aquilo que está acontecendo, a gente começa a ficar um pouco agitado, nosso coração fica agitado diante da situação que está acontecendo na nossa vida. Então, quando ele fala que é pra gente ter compreensão conosco mesmo e pedir consolo, é pedir consolo para Deus, é entregar essa aflição, esse sentimento que você está sentindo, entender ele, internalizar, sentir de verdade, não fuja desses sentimentos que você tá vivendo, dessa tua condição que você tá vivendo agora, no hoje. Entrega para Deus, entenda, seja compreensível com você mesmo, entenda que nós não somos perfeitos, não é porque nós estamos seguindo a Deus, fazendo as coisas que Ele nos pede, que a gente não vai ser acometido por coisas ruins, que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai ficar irritado, que a gente não vai ter raiva. Nós somos humanos e nós temos essas emoções e esses sentimentos e a gente precisa de fato aprender a lidar com essas emoções, entregando elas para Deus. Afugenta para longe de ti a tristeza, que a gente possa deixar que a luz de Deus tire essas inseguranças, essa tristeza, que a gente está nas trevas e que a luz de Deus possa vir e dissipar toda essa treva do nosso coração que a gente está sentindo. A tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. Já percebeu, gente, que a gente fica com raiva, a gente fica triste, o tempo continua passando, as coisas continuam normalmente e nada nos acrescenta. Quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, parece que pra gente mas as coisas continuam. Então de nada vai adiantar a gente parar a nossa vida, ficar triste, ficar reclamando com Deus, murmurando com Ele, porque vai passar. Por isso que a gente tem que consolar o nosso coração com Deus e deixar que isso passe e que a gente não fique prolongando muito essa tristeza, porque a gente não vai mudar a nossa vida de fato ou a nossa situação ficando dessa forma, ficando desanimado, sabe? A tristeza matou a muitos e não traz proveito algum. O ciúme e a raiva abreviam os dias, como a preocupação o traz à velhice antes do tempo. O ciúme aqui, gente, porque muitas das vezes a gente tem medo de perder determinadas coisas, às vezes coisas que a gente nem tem e a gente fica com isso, né? Esse ciúme. A gente vê uma condição que uma outra pessoa está vivendo e a gente acaba se sentindo injustiçado por não estar vivendo aquilo ali. E a raiva, no sentido de que o ego ferido, que é uma das coisas que eu até hoje estou aprendendo a lidar um pouco com essa questão do ego ferido, que isso pode ser ameaçado, a gente pode estar se sentindo... O ego ferido nada mais é do que a gente estar se sentindo ameaçado, uma insegurança nossa, uma frustração. Então, a gente precisa entregar isso para Deus, sabe? E essa preocupação toda traz a velhice antes do tempo, porque a gente acaba que o nosso corpo sente muito. A gente começa a viver lá no futuro. A gente não tá vivendo hoje.
A gente coloca tudo lá na frente. A gente só pensa nas coisas que vão acontecer, nas nossas vontades que não acontecem. E o tempo vai passando. E de fato, quando fala aqui que traz a velhice antes do tempo, é que acaba que o tempo passa, a gente não mudou nada em relação a isso, tendo esses sentimentos, essas emoções como o ciúme e a raiva. A gente acaba se frustrando mais ainda e se preocupando muito mais porque a gente fica pensando lá na frente, no nosso futuro e não no que a gente está vivendo hoje, no que a gente está trazendo de bom para nós, para Deus e para as pessoas que estão ao nosso redor. Um coração luminoso e bom está no contínuo festim. Seus manjares são preparados com capricho. No caso, quando ele fala aqui dos manjares, é o que a gente está entregando, que eu acabei de falar para vocês. O que eu estou entregando hoje para mim mesma, de bom. Os manjares na época, gente, eram as melhores comidas, as melhores coisas, preparados com muito amor e muito carinho. O que você está preparando hoje para você mesmo? Com que você tem se alimentado? De coisas ruins ou de coisas boas? O que você está alimentando a sua alma, sabe? E o que você está entregando para Deus? Teu desânimo, tua tristeza, tua indignação, a tua ingratidão ao que Ele já fez na tua vida? Que você está entregando para as pessoas, para a tua família, para as pessoas que convivem com você. Muitas das vezes a tristeza quando nos acomete assim, a gente acaba deixando que isso tudo influencie, né? O nosso corpo acaba sentindo e isso é muito ruim. Deus, quando falou, me deu essa palavra, Ele não me respondeu o porquê de eu estar do meu questionamento para Ele, mas Ele veio e me confortou com essa palavra. Ele me ensinou como lidar com a minha tristeza, com o desânimo no qual eu ando vivendo. E tenha certeza, todas as vezes que você falar com Deus, Ele pode não responder você da forma que você está esperando, com uma resposta exata do porquê você está vivendo isso, do porquê você está nessa condição agora, nesse momento, mas Ele vai confortar o teu coração e Ele vai ensinar você a passar por essa tribulação, por esse deserto que você está vivendo. Então que hoje nós possamos transformar essa tristeza, esse desânimo, esses sentimentos e essas emoções ruins na qual a gente vem sentindo em relação a situações que a gente gostaria de estar vivendo, mas o outro pode estar vivendo, e aí acaba que vem essa situação toda do ciúme, da raiva, da frustração, esse sentimento ruim, porque a tristeza ela é acompanhada de vários sentimentos ruins, porque de fato ela quer nos parar, ela quer nos levar ao pecado, porque você sentir ciúme, você sentir raiva, você começa a murmurar contra Deus, contra as coisas que Ele anda fazendo na sua vida, porque se Deus permitiu que você esteja vivendo isso que você está vivendo hoje, é porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito de estar cuidando do teu coração, cuidando da tua alma, te curando de alguma coisa para Ele poder te entregar a promessa que Ele tem para tua vida. Então que hoje nós possamos entregar o nosso coração para consolo diante da tristeza, diante do desânimo, diante disso tudo no mundo que quer nos parar e não deixar a gente continuar e transformar a nossa alegria, que Deus seja a nossa maior alegria, que as coisas, que o prover dele na nossa vida, no dia a dia, nos menores detalhes, que essa seja a nossa alegria de voltar o nosso coração ao tempo todo para as coisas do alto que a gente precisa. Deus o tempo todo Ele fala comigo no meu coração: Tamara, isso daqui é passageiro. Essa alegria na qual você tem procurado, que são as tuas vontades, elas vão passar, elas vão ser instantâneas. Você pode ficar feliz agora com o que você quer, com o que você está desejando. Você vai ter aquilo ali, mas e depois? Isso vai te satisfazer? Isso vai permanecer? A felicidade vai continuar o teu coração sendo alegre? Porque a gente tem isso de sempre estar querendo mais e mais e mais e mais. Parece que o vazio, ele nunca é preenchido. Por isso, gente, que eu sempre falo com vocês, que a gente precisa preencher o nosso coração com as coisas de Deus. Porque essas sim nunca vão nos decepcionar, nunca vão nos frustrar. Porque as nossas vontades vão nos frustrar,
vão querer nos parar de alguma forma, vão nos levar à tristeza. E muitas das vezes elas vão ser intensificadas um pouco mais diante disso que a gente está vivendo. Porque a gente começa a focar o nosso olhar e o nosso coração para o que a gente acha que de fato vai trazer felicidade pra gente. E nem sempre o que a gente acha que vai ser bom pra gente, que vai nos trazer felicidade, é o que realmente vai trazer felicidade. Então que hoje a gente possa voltar o nosso coração para Deus, para seguir o que Ele tem para nós. Tudo que traz felicidade, que volte nosso coração para a eternidade, que é para lá que a gente vai. Eu acho que todos nós queremos encontrar com Deus no céu, encontrar com Jesus lá. Eu creio que é a minha vontade, espero que seja a sua também. Então, que a gente possa pedir para Deus que a vontade dele prevaleça e não a nossa. E abrir mão das nossas próprias vontades é muito difícil, gente, mas que a gente entregue para Deus e que Ele possa consolar o nosso coração. Se você hoje está vivendo um momento de tristeza, se você está desanimado com a tua vida, com a tua condição de vida, aconteceu alguma coisa que você não esperava, confie em Deus. Eu creio que tudo de ruim que acontece com a gente, ou o que não acontece, que a gente espera que aconteça, é porque Deus tem algo muito melhor. Ou porque aquilo que a gente esperava que seria ótimo, que é o nosso sonho, poderia nos fazer mal, poderia tirar a gente do caminho de Deus. Então, tudo de ruim que acontece com a gente é para melhorar, pode ter certeza disso, melhorar em Deus. Por isso que a gente não pode perder a confiança e a fé, porque a primeira coisa que acontece quando a gente está desanimado, quando a gente está triste, é a gente deixar de confiar em Deus. Era isso que estava acontecendo comigo. Eu estava deixando de confiar no que Deus tinha para mim, porque simplesmente Ele me deu um não. Simplesmente Ele tá me pedindo para ser paciente, para esperar, e eu não tô recebendo muito bem esse não e esse esperar bem. Então a gente começa a ficar desanimado, a gente começa a ficar triste e começa a deixar de acreditar nele. Mas a última coisa que a gente deve fazer é deixar de confiar, é deixar de ter fé em Deus. Que essa palavra tenha confortado o teu coração hoje, assim como Deus me confortou. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.